EA Sports to the game. Fala, galera do Papo Furado, estamos chegando aqui com mais um programa e hoje o assunto é basquete. Então, como vocês sabem, a gente fez uma seleção, né, dos maiores jogadores que a gente já viu jogar no futebol e aí deu a brecha para a gente fazer também a maior seleção que a gente já viu jogar no basquete. Então, hoje o programa trata disso. Nós vamos fazer a maior seleção de todos os tempos, de todos os jogadores que a gente já viu jogar. E espero que o debate e os xingamentos e as trocas de ofensas sejam tão ativas quanto foi no programa de futebol. Então é isso. Gostaria de dar boa noite para os nossos comentaristas e que seja mais um programa rico de discussão. Aproveitando aí, galera, pedir para vocês se inscreverem, darem like, comentarem, dar essa moral pra gente, por favor. E é isso. Bora para mais um programa do Papo Furado. Então, boa noite, Pedro e Léo, e vamos embora. Começando por você, Pedro. Qual é o maior armador que você já viu jogar? Para mim, se chama Stephen Curry, o nome dele. Para mim, fica entre Chris Paul e o Steph Curry. O Chris Paul é um cara que eu sou mais fã de ver jogar, assim. Eu acho que ele é um cara mais armador mesmo, mais clássico. Eu sou mais fã desse tipo de jogador na posição número 1. Eu acho que o Curry jogaria muito tranquilamente na posição 2. Mas eu boto aqui o Steph Curry, o Chris Paul tem seus méritos, é um cara que dá mais assistência, uma visão de jogo mais, eu acho que um QI de basquete maior que o Curry, mas o auge do Curry não tem como. O Curry, naquele time do Golden State Warriors, se ele não tivesse elevado o patamar do jogo dele, aquele time do Golden State, antes da chegada da cobra, né, não teria sido o que foi. E para mim, eu fico com o Steph Curry com um aperto muito grande no coração. Com menção bem honrosa para o Chris Paul, que vai ser um cara que vai ser muito subestimado na carreira dele por não ter ganhado título, infelizmente. E você, Léo? Quem é o maior armador que você já viu jogar? Bom, então, incrivelmente eu concordo com quase tudo que o Pedro falou. Eu acho que o Curry, com certeza, já tem uma carreira mais vencedora que o Chris Paul. Ele, com certeza, na história, vai ser lembrado como um jogador mais importante, maior. Assim, o Chris Paul ele mudou o jogo da NBA. Mas, assim, foi difícil escolher o Chris Paul, mas em questão de assim, preferir o estilo de jogo do Chris Paul. O jogo do Curry, ele transformou a NBA. Eu não sou muito fã desse estilo que a NBA se transformou em bola de 3 excessivo. Eu sou mais um jogo do San Antonio, esses jogos assim, com uma defesa muito forte também. Então, cara, para mim, o meu estilo, o jogador que eu apreciava mais jogar, que eu aprecio ainda, é o Chris Paul. Também, o exemplo que ele está fazendo em Oklahoma, ninguém dava nada para ele em Oklahoma e ele está provando que ele, mesmo com certa idade, ele continua assim com aquele brilho dele de sempre. Então, o Chris Paul é um jogador que me apreciou mais a eu ver do que o Stephen Curry, mesmo o Curry sendo fantástico e fazendo as coisas impossíveis que ele sempre fez. E uma observação, se não fossem as lesões, quem a gente estaria falando aqui hoje seria Derrick Rose. Também acho. Concordo. Ok. Ele Para isso, o Léo não tá tendo uma visão turva do basquetebol. Mas calma, né? Tem tempo para tudo. Pois é, Pedro. Eu tô esperando, o que eu mais quero nesse programa. Eu tava ansioso para você falar. O Léo tem uma visão turva no basquetebol. Eu sou apaixonado por essa frase. Vai ter a hora, né? Vai ter a hora, obviamente. Eu sei. Mas é isso. Pode ter certeza que a hora vai ser do Pedro nesse programa. Todo mundo já sabe o porquê. Mas então, bora. Os dois já discordaram na primeira posição, né? Ainda faltam 4 e o treinador. Então, ainda tem muita treta por aí. Então, Pedro, vou perguntar para você mais uma vez. Começar com você mais uma vez. Quem é o maior alarmador que você já viu jogar?
Dwayne Wade all day, baby. Sem sombra de dúvidas, é o Dwayne Wade. Para mim, o Dwayne Wade mudou a franquia do Miami Heat da água para o vinho. O Miami Heat não era ninguém até a chegada do Dwayne Wade, né? Eu acho que o desempenho do Wade nas finais contra o Dallas, é difícil alguém ter tido um desempenho melhor do que ele em finais, né? Ele teve média... O Miami começou perdendo aquela série por 2-0, cara. O Wade elevou o jogo dele a um patamar astronômico. Teve média de 34 pontos por jogo. Tipo, um absurdo. Um absurdo. Eu sou muito mais fã do Dwayne Wade como jogador do que o Kobe Bryant. Para mim, o Kobe Bryant é um cara que ficava com muito tempo a bola na mão, arremessando 30 bolas por jogo para matar 12. O Dwayne Wade não, um cara muito mais equilibrado, arremessava 12, fazia 12 em 20. Um cara que ali se contentava com 26 pontos por jogo, tudo bem. Se o companheiro dele fosse lá e fazia mais uns 20 também. É um cara que joga pro time e é um cara que tranquilamente poderia ser alfa sempre na carreira dele. Ele, humildemente, pegou a chave do trono de Miami e deu na mão do LeBron James, porque ele reconheceu como um grande jogador que ele reconheceu que estava vindo o GOAT para jogar com ele. Porque ele é segundo nível, Pedro. Ele é segundo escalão. Não, ele não é segundo escalão. Esqueci de falar o argumento mais importante, né? Como é que pode, Pedro? Como é que pode esquecer o argumento mais importante? O Kobe Bryant chupou chupeta na mão do Shaquille O'Neal por vários anos, né? Inclusive ganhou os 3 primeiros títulos do Kobe estão na mão do Shaquille O'Neal, né? Só queria deixar isso para passar a bola pro Léo. Então, Léo, tua vez de falar agora. Inclusive, foi mal, João, desculpa, é muita coisa para falar. O Dwayne Wade, para mim, foi o melhor jogador do Miami contra o Dallas Mavericks na temporada de 2011, quando o Miami Heat perdeu de 4-2 do Dallas. O melhor jogador daquela série, para mim, obviamente, foi o Nowitzki, mas o segundo melhor jogador foi o Dwayne Wade, sem sombra de dúvida. O Miami perdeu. Alpha, que se fala. Alpha male. He's an alpha. He's not a beta. E o Miami perdeu quando ele foi o melhor. Ele perdeu, mas é porque o time do Dallas foi mais organizado. O LeBron não tinha atingido o potencial dele ainda. Posso falar, João? Não aguento mais essas asneiras. Pode. Sim. Quem foi o maior alarmador que seja... Peraí, eu tava falando desse tossidão. Quem foi o maior alarmador que você já viu jogar? Para mim, o Kobe. O Wade não tá em nenhuma das discussões de maiores jogadores da história. O Kobe quase sempre entra em toda... Pô, Pedro, deixa eu terminar. Não, eu só quero que você... Depois você fala... Pedro. Eu não te interrompi, cara. João, eu só peço encarecidamente ele ficar falando o que os outros falam. Ele tem que ter opinião própria, cara. Pedro! Na minha discussão, o Dwayne Wade está. Ele está na discussão dos melhores da história. Não, mas você fala o que todo mundo fala. Como é que eu não vou falar o que todo mundo fala? Eu sou todo mundo. Eu não acho que o Kobe Bryant não é nem top 5 da história. Pelo amor de Deus. O Wade é? Ok, Pedro. O Wade é? Ok, Pedro. Então pronto. Vai, Léo. Bom, Como eu fui brutalmente interrompido pelo Pedro, eu queria terminar de falar que o Wade não está em nenhuma das discussões de maiores jogadores da história. O Kobe está em muita lista. Tem muita gente que bota ele no top 5 da história. O Kobe tem mais título que o Wade, tem mais MVP de temporada, tem mais MVP de finais que o Wade. Eu queria fazer uma pergunta pro Pedro. Não. Calma, é papum. Ainda vai ter essa discussão Kobe e Wade, não vai? Não, é melhor pra ele do que não tenha. Pois é, eu também acho. Pedro, você falou que o... Pra mim tem. Pra mim, tudo que você falou simplesmente é porque o Kobe Bryant joga em Los Angeles. Pedro, você falou que ficam botando ele no patamar de Jordan e LeBron. Se ele jogasse no Miami Heat, Não é. Não. Pedro, é o que ele fez na carreira. Pedro, o Kobe, quando ele não era o principal jogador do Lakers, era o Shaq, ele ganhou 3 títulos. O Wade com o LeBron? Não, com o Shaq ele ganhou 3. E quando ele não era o principal jogador... Sem o Shaq, ele ganhou 2. Calma, mano. Deixa eu terminar. Eu tô falando com o Shaq. Com o Shaq, ele ganhou 3. O Wade, com o LeBron, ganhou 2. O Kobe ganhou mais. O Kobe, sem o Shaq, ganhou 2. O Wade, sem o LeBron, ganhou 1. Não tem, Pedro, não tem comparação. Foi mal. O Kobe é o maior e melhor shooting guard que eu já vi. Porque dos que eu não vi, obviamente... Tem o GOAT, Michael Jordan. O Dwayne Wade jogou 4 anos com o LeBron James. Eu te pergunto, Léo, em quais anos ele não foi para as finais desses 4? Eu te pergunto. Nenhum. Ele foi para as 4 finais. Ele foi para as 4 finais. Ele jogou 4 anos com o LeBron James. Perdeu 2. Ele foi para as 4 finais. Ele foi para as 4 finais. Inclusive naquele... Você tá falando que ele tem que ganhar todas? Você
tá falando que ele tem que Não, inclusive, naquele foi o melhor jogador, que nem você falou. Entendeu? Na que o Miami entregou a bola na mão dele, ele fez isso. Não é culpa dele. Não foi culpa dele, porque o Dirk Não tô falando que foi culpa dele. Tô só e o citando. time do Dallas Sim. foi melhor que o time do Miami como conjunto. O LeBron Pedro, foi mal, mano. O Kobe... Teve um jogo que o LeBron fez 6 pontos naquela série. Então, pô, como é que você quer que o Miami... É o teu GOAT. Aí é culpa do Wade. É o teu GOAT. É o teu GOAT. Essa não é a conversa. É o teu GOAT. O Michael Jordan não chegou nas finais sem o papai Phil Jackson. Eu só queria falar que é um absurdo a gente dar credibilidade pro Pedro falar que o Wade é melhor que o Kobe. Foi mal. Não tem comparação. Aqui tem opinião, Léo. Aqui tem opinião. Da mesma forma que você... Essa é a minha opinião. Do Curry, que é um absurdo. Você botar o Chris Paul na frente do Curry. É um absurdo. Você falou com dor no coração. Você falou com dor no coração. Claro, porque eu prefiro o estilo do Chris Paul. Mas quem é melhor? É o Curry, Léo. Não tem jeito. Não tem jeito. Rapidinho. Que time você torce, Pedro? Não tem jeito. Eu torço pro Miami Heat. Eu torço pro Miami Heat. João, passa pra próxima posição, por favor. Eu torço pro Miami Heat. Mas, assim, só para arredondar, eu acho que achar que o Kobe é melhor simplesmente por fato de títulos e essas coisas e de senso comum, não vale. Você tem que culpar os jogadores. Para mim, o Dwayne Wade joga melhor que o Kobe. Joga melhor. Não é, pra mim não. Posso? Pra mim não. O Kobe teve melhores muito melhor times. Que o Wade. Muito o Kobe melhor. teve melhores times durante os anos. O Kobe teve melhores times durante os anos. E no pequeno espaço de tempo que o Wade teve um time competitivo, ele foi para 4 finais seguidas. É simples. Pedro, simples como todo mundo falou para você, quando você tenta argumentar isso, Pedro, quando você tenta argumentar isso, como todo mundo fala você, tenta comparar o Kobe com o Duncan, com esses caras. Tenta comparar o Wade com o Pierce, esses caras, porque aí é a mesma prateleira. Não tem comparação, no chance. O Dwayne Wade é muito mais jogador que o Paul Pierce. Não tem comparação. Como o Kobe é muito mais jogador que o Wade. Não é. É a mesma diferença. Não é. Pessoal, só um minuto. Tô procurando aqui. Cadê os restos do Pedro? Que eu não tô achando. Acho que caiu aqui em algum lugar. Pô, Pedro. Léo te picotou agora, né? Espero que você não fale aquela famosa cara, frase. Sabe o que é incrível, cara? Eu acho que é incrível como as pessoas se prendem a certos jogadores. Pra mim, o Dwayne Wade é mais jogador que o Kobe Bryant, sim. Não é porque o Kobe Bryant tem 5 títulos que o Wade tem 3, que isso é demérito do Dwayne Wade. O Dwayne Wade, ele não teve times competitivos muitos anos na carreira dele e ainda assim ele botou o Miami no mapa, cara. Botou o Miami no mapa, sozinho. O Kobe jogou em mercado consumidor grande, ou seja, sempre teve times grandes, sempre teve excelentes treinadores, com o Phil Jackson, vários anos. Jogou com o Shaquille O'Neal 3 anos, que é um top 10 da história, entendeu? É complicado, cara. E jogou ganhou 3 títulos na aba do Shaq. Eu acho que as Pedro, não se deixa o clubismo... Não se deixa o clubismo levar, Pedro, por favor, mano. Se prendem muito... Não se deixa, mano. Se prendem muito no histórico, no blá, blá, blá. Pedro, não se deixa o clubismo levar, mano. Aqui tem opinião. Não é porque eu tô do lado da grande maioria do mundo que eu tô sendo influenciado. É minha opinião. A minha opinião é que o Kobe é melhor que o Wade. A minha opinião é que você tá sendo... Ou você tá sendo clubismo, ou você tá sendo clubista, ou você tem uma visão turva do basquete. Mano. Eu acho que você tem uma visão turva do basquete em relação a vários assuntos. Tanto como o Jordan, tanto como o Kawhi Leonard, tanto quanto o Chris Paul agora. Incrível. Ok. Agora que vocês já discutiram, vamos para uma posição que eu espero, né, que vocês concordem, que é ala. Então, para você, Léo, qual o maior ala que você já viu jogar? Essa para mim é indiscutível. Kevin, tô brincando. É o LeBron, sem dúvida. Não precisa nem falar, né? Porque os outros jogadores que teriam seriam o Kawhi e o Durant, que acho que são os que, se eu não estiver esquecendo ninguém, o Paul Pierce, sei lá, de SF, mas não tem como comparar nenhum dos três, não chegou nem perto do LeBron. Léo, o Ginobili é ala? Ele é ala? Não, é SG. Shooting guard. Shooting guard, do Wade. Mas para mim, tem. Eu acho que eu não preciso nem. Acho que eu não preciso nem argumentar a favor do LeBron. Acho que é unanimidade para qualquer pessoa que o LeBron é o maior ala que eu já vi. Tá? Ok. E você, Pedro? E não precisa falar muito, né? O Léo falou uns 40 minutos, uma parada óbvia. Espero que você seja mais sucinto. Porque o LeBron é o maior. Então, só para ilustrar aqui, né? Para mim, é um absurdo, né? Eu acho que, com certeza, é o LeBron James, não tem nenhuma dúvida disso.
O LeBron, pra mim, poderia facilmente ter uns 8 MVPs, né? Pra você ver o nível do cara. Eles não dão MVP pro LeBron porque é sem graça. O cara é o melhor jogador disparado. É LeBron e o Durant muito mais pra baixo e mais pra baixo. Mas você mesmo fala que ele se poupa na temporada. E mais pra baixo ainda é o Kawhi Leonard. Mas tem muitas dessas temporadas que ele poderia ter ganhado mesmo se poupando. Mais ou menos, né? Sim, poderia, Léo. Não, porque tem sempre um jogador que se destaca, ele tem mais que ele. Se eu não me engano, ele tem 4 MVPs. Ele poderia ter pelo menos uns 6, 7. Fácil. Mas não tem. Injustamente. Porque é chato dar o MVP pro LeBron, que nem é chato dar o MVP pro Tom Brady. Ou pro... Entendeu? É chato. Não tem graça. Entendi. E agora, ala pivô. Minha posição no basquete. Quando eu jogo basquete, eu jogo de ala pivô. Joguei na esfera do Flamengo quando eu tinha uns 10 anos. Depois meti o pé. Poderia ter sido um dos maiores jogadores do Brasil, mas não quis. Preferi estudar jornalismo. Mas, enfim, bora para ala pivô. Quem é, Léo, na sua visão, o maior ala pivô que você já viu? Então, eu tive que meio que alterar minha escalação no meio porque eu não estava achando nenhum center. Eu ia botar um outro jogador que eu vou citar depois como ala pivô, mas eu não estava achando nenhum. E como esse jogador que eu ia botar de ala pivô também joga de center, eu coloco o Dirk Nowitzki de ala pivô, jogador do Dallas Mavericks. Para mim, se a gente contar o Tim Duncan como talvez e não o Nowitzki possa ser o maior estrangeiro que já jogou na NBA. Tem o Ginobili também, aí é mais questão de opinião. Mas o Nowitzki, para mim, o que ele fez naquele ano que ele ganhou do Heat, se não me engano, 2011, 2010 para 2011, não sei agora, ou 2012, sei lá. Ali foi genial. O Miami era franco favorito naquelas finais, com a chegada do LeBron, com o Big Three, com o Wade, com o Bosh. O Nowitzki ali acabou com as finais, destruiu. Ele tem aquele fadeaway dele absurdo. Ele, para mim, é um jogador genial também. E eu admiro muito o Nowitzki, gostava muito de ver ele jogar. Agora dá até pena um pouco de ver ele jogando, ele fazendo a transição do ataque para a defesa, mancando. Mas o auge que o Nowitzki teve é coisa tipo, fora do comum. E eu boto o Nowitzki aí de ala pivô no meu time. Concorda com ele, Pedro? Concorda? Não. Vou discordar dele. Assim, eu acho o Dirk Nowitzki o melhor estrangeiro que já jogou na NBA. Sou muito fã do Nowitzki, muito fã. Eu fiquei pensando por horas, assim, de botar ele aqui como meu PF, mas pelo meu outro jogador que eu vou botar na sequência, eu não consegui, porque não ia ter como deixar esse cara de fora. Para mim, o melhor power forward que eu já vi jogar se chama Tim Duncan. Para mim, o Tim Duncan ele é um dos melhores jogadores da história, com certeza. Bateu na trave ali num título contra o Miami, depois acabou conseguindo conquistar o título, já não estava em alto nível, mas é um cara que tem, se eu não me engano, 4 títulos da NBA. É um cara que ergueu o San Antonio Spurs a ser o que a botar ele no mapa. Antes do Greg Popovich chegar, o Tim Duncan já estava destruindo no San Antonio Spurs. É um cara que, para mim, se não tivesse o Tim Duncan naquele time dos Spurs, os Spurs não teriam o sucesso que tiveram. É um cara que pode jogar de center, pode jogar de PF, tem um arremesso de média distância, consegue jogar dentro do garrafão. Um jogadoraço completo, uma múmia. Tem 5 títulos também. 5 títulos também. 5 títulos. É uma múmia em quadra. O cara não expressa nenhuma feição, fica com a mesma cara o jogo inteiro. Tipo, o jogo inteiro, ele é um absurdo. É um absurdo de jogador. Absurdo. Para mim, melhor que o Kobe Bryant, inclusive. Poderia ter 6 títulos se não fosse aquela 6 do Ray Allen, né? Também. Sim, se não fosse o Ray Allen, ele teria 6 títulos. Aí, Pedro, tu odeia o Kobe, hein, cara? Não, eu não odeio o Kobe. Para mim, ele é top 10, mas eu boto outros jogadores na frente, cara. Pô, você bota o Wade na frente dele no top 10 da história? Boto. Porra, Pedro, foi mal, mano. Fala aí, Léo. Qual adjetivo você caracteriza para essa visão do Pedro? Porra, sei lá.
é uma atitude incrédula dele. Eu não sei nem descrever o que está acontecendo. Eu tô meio perdido aqui, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Ô, Léo, se é pra você ficar ouvindo o que esses babacões falam na TV, tu vai lá e liga na ESPN. Aqui tem opinião forte, amigo. Aqui tem opinião forte. Eu vejo o jogo. Calma. Eu vejo o jogo, Léo. Não acho absurdo você falar do Duncan. É uma discussão boa. Agora, o Wade e Kobe foi mal, Pedro. Duncan e Kobe até vai, mas foi mal, Pedro. Mas eu amo o Nowitzki. Eu amo o Nowitzki. Me dói muito não botar ele. Mas não dá. Não tem como. Espera pra ver quem o Pedro vai botar pra tirar o Nowitzki. É isso que vocês têm que esperar. E agora, pivô. Aqui, ó. Imita o pivô aí, Léo. Como é que um pivô faz? Nossa, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Parabéns. Pergunta pro Guerreiro, João. Eu vou perguntar pra ele. O famoso pivô que não pontua, né? Mas, enfim. E aí, Pedro? Qual o maior pivô que você já viu? Então, como o Léo já falou, não tem muitos pivôs, né? Eu, pelo menos, eu tentei pensar, assim, não tem nenhum pivô que eu fale assim, caraca, pô, vou botar ele. Então, eu peguei um power forward e vou botar de center. E o nome dele é Anthony Davis. Por que o Anthony Davis? O Anthony Davis é um cara que já poderia ter título se ele tivesse começado a carreira num time minimamente decente. Ele jogava no New Orleans Pelicans, um mercado consumidor patético, que ninguém dá a mínima. Ele teve um time bom, que foi aquele que, quando o DeMarcus Cousins foi pro time, mas mesmo assim, o pior foi que foi naquela época que o Golden State estava tipo, amassando todo mundo, tipo, era impossível eles conseguirem chegar nas finais e fazer algum estrago. O Anthony Davis é um cara que ele se adaptou à NBA atual, tem o chute de 3 pontos, tem o chute de média distância, é um cara muito atlético, joga de PF, joga de center. Para mim, é um cara que tá no nível do Kawhi Leonard atualmente. Ele é do nível do Kawhi Leonard. Para mim, Pedro, não tá, Pedro. Tá não sim. Para mim, deixa eu completar, Pedro. Depois você vai ter tua chance. Léo, deixa ele falar, Léo. Cara, Pedro, deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Tá na vez dele, Léo. Posso falar? Espera eu falar, cara. Tá na vez dele, Léo. Espera eu falar. Pelo amor de Deus. Nasceu de 5 meses, cara. Então, é isso. Pra mim, que na minha vez ele me interrompe. Aí fica difícil. Tá difícil. O Kawhi Leonard, ele foi treinado pelo Greg Popovich num time absurdo do San Antonio Spurs. Isso ajudou a alavancar muito a carreira dele. Depois ele foi pro Toronto Raptors e só ganhou o título porque o Kevin Durant se machucou. E isso vai elevar o patamar dele, ganhou o título em Toronto, sei lá o quê, mas todo mundo sabe que se o Kevin Durant tivesse saudável e o Klay Thompson tivesse machucado, né, até o Curry estava um pouco baleado, o Golden State teria vencido aquela série de 4-1, tipo, fácil, aquela série. Se o Léo fazer cara estranha, ele é doido, porque o Golden State ia ganhar aquela série. Não, que você tá trazendo comparação do Kawhi com o Davis pra botar o Davis na seleção que você melhor já viu. O Kawhi não é nem center. Eu boto o Anthony Davis, sim, porque eu boto ele no mesmo nível do Kawhi Leonard pra você ver o quanto que eu respeito o Anthony Davis. Pra mim é um cara que essa temporada tá provando que pode ter o LeBron do lado dele, ele vai se destacar, entendeu? É um cara que eu peguei o Nowitzki e peguei o Anthony Davis. Eu peguei os dois jogadores. Pra mim, se o Anthony Davis tivesse um time minimamente decente, como ele tem agora na NBA atual, que é um time muito bom dos Lakers, é um dos melhores da liga, mas se ele tivesse um time minimamente decente, ele já teria título. E isso ia pesar pro Léo não achar que a minha escolha foi absurda. Pedro, o Davis naquele time do Dallas teria ganhado o título? Teria, Léo. Teria ganhado o título. Pra mim, eu peguei Anthony Davis e Dirk Nowitzki. Quem eu prefiro? Pedro chegou à conclusão que é o Anthony Davis. Ok. Obrigado, Pedrinho. E aí, Léo? Você concorda com ele? Qual é o maior pivô que você já viu jogar? Depois, para os torcedores do Flamengo, o maior pivô que eu já vi jogar foi o JP Batista. Tô brincando. Os fanáticos da NBB sabem quem é ele. Mas, enfim, estamos falando de NBA, né? Aquele espetáculo com plateia, defense, let's go. Só de ouvir isso, tenho vontade de vomitar. Mas, enfim, fala aí, Léo. Qual é teu pivô favorito? Então, como o Pedro falou, o Tim Duncan joga de power forward ou center. E eu tava na dúvida, porque quando eu tava pensando, eu falei PF, eu vou botar o Duncan. E dane-se.
Aí quando eu fui parar pra pensar no center, não achava. Pensei em Dwight Howard, pensei em um bando de center assim. Eu falei, cara, não dá pra eu colocar esses caras na minha seleção. Então, eu preferi botar o Nowitzki PF e jogar o Duncan pra center, que é um dos maiores jogadores da história do basquete. Eu acho inacreditável o Pedro botar o Anthony Davis e deixar o Nowitzki de fora. Pra mim, pô, botar o Kobe, botar o Wade e tirar o Kobe, tipo, uma seleção que ele já viu, não ter Kobe, não ter Nowitzki, pra mim, ter Davis e ter o Wade. Léo, você pega, mal, mano. Não dá. Você pega o Anthony Davis e você pega o Dirk Nowitzki, você compara os dois jogadores, você realmente acha o Nowitzki melhor que ele? Não é, mano. É porque você é potencializado por aquelas temporadas boas dele, mano. Não é, Pedro. O Davis é só. A única coisa que o Davis é mais Nowitzki é atlético. Só. Ele só é mais atlético e mais físico. Pelo amor de Deus, ele é muito técnico. Pedro. Ele é muito técnico, Léo. Ele é muito técnico. Não há comparação. Pelo amor de Deus. Nowitzki para de falar besteira. Não há comparação. Você tem uma visão muito turva sobre basquetebol. Tá bom, vamos ver. É incrível. Vamos ver Vamos ver nos comentários quem que eles concordam. Obviamente, Léo, você vai receber mais comentários porque todo mundo é baba-ovo do Kobe. E me desculpa falar isso, eu tô sendo muito sincero. Mas a morte do Kobe Bryant está elevando ele a um patamar de Deus. Me desculpa, é a verdade. Tá elevando a um patamar de Deus. Eu amo o Kobe Bryant também. Eu gosto Pedro, tudo bem. Agora, eu prefiro o jogador Anthony Davis do que o jogador Dirk Nowitzki, entendeu? Eu prefiro. Eu acho que o Anthony Davis é um cara muito mais dominante. Eu respeito sua opinião, mas não faz sentido. Léo. Algo que não faz sentido. Porque respeito sua opinião não dá, Léo. Respeito sua opinião, Léo. Não, eu não respeito não, você, Léo. Eu tentei respeitar os outros. Tá bom, Pedro. Eu tô tentando respeitar a opinião dele pra ver se ele para de falar, né? Porque ele é um tweet na boca, não para de me interromper. Eu achar o Kobe o melhor armador da história o melhor armador que eu já vi e botar o Nowitzki, o Duncan, eu tenho uma visão turva de futebol. Agora o Pedro botar o Wade e Davis, o cara mais... Porra, o cara é modinha, não é possível. Porque não tem outra palavra. Pera aí, Léo. Que modinha? Se o Davis... Mod... Não, pera aí, Pedro, se Pelo o Davis estivesse no Pelicans, você não estaria falando do Davis. Estaria. Léo, eu sou apaixonado pelo Anthony Davis. Pra mim, ele é o cara... Léo, pra mim, se o Anthony Davis ganhasse mais alguns títulos, ele estaria no nível do Tim Duncan. É um cara que joga... Pedro. Cara, eu tô vendo o que ele joga, Léo. O Davis teve que se juntar com o LeBron pra ter chance, mano. Tô vendo só carreira. Ô, Léo, pelo amor de Deus, cara, naquela época... Ô, Léo, naquela época, você vai falar que aquele time do Dallas era ruim? Você tinha o Jason Kidd, que era eu falei que era ruim. Liga. Jason Terry jogava muito bem. Sean Marion era fraco, mas o Tyson Chandler era um center bom, entendeu? E o Anthony Davis, por exemplo, nunca vai ganhar um MVP de finais. Porque ele não é o melhor jogador do time. Ele nunca vai ganhar um título sendo o melhor jogador do time. Ué, mas o André Iguodala não era o melhor jogador dos Warriors. Cara, mas não, aí é uma situação especial, mano. Cara, quando o melhor do time ganha. Léo, se você não sabe... o Davis não vai ganhar, mano. Léo, se você não sabe, o Anthony Davis tá com uma média de pontos maior que a do LeBron, mano. Ele tá destruindo. Se o Lakers ganhar as finais, o Davis vai ganhar o MVP? Depende. Não sei como é que os dois vão jogar. Entendeu? Eu acho assim. Foi mal. Eu acho assim. Eu acho que é válido o que você falou. Eu acho válido botar o Nowitzki. Tanto que, tipo, se não fosse o Davis, eu botaria o Nowitzki. Não. Agora, quem é melhor? Eu peguei Anthony Davis ou o Dirk Nowitzki? O jogador. Bom, tudo bem. Se quiser melhor. Ele é muito mais mal, Pedro. Não é, mano. Muito mais dominante. Muito mais. Pedro, você tem que inverter sua frase. Pedro, você tem que inverter sua frase. Falar assim, se não tivesse o Nowitzki, botaria o Davis. Não, mas tem. Esse que é o negócio. Não, eu não faço isso. Mano. Eu não faço isso Pessoal, porque eu tenho opinião. Cara, não, Pedro, foi mal. Não quer dizer que eu acho que a maioria acha que eu tô pegando coisa da opinião das pessoas. É minha opinião. Só isso. Sim, eu concordo. Eu acho o Kobe melhor que o Wade e eu acho o Nowitzki melhor que o Davis. Não é porque a maioria das pessoas acha isso que eu tô copiando as pessoas. É justo, minha opinião. É justo. Eu também eu concordo com você. Eu falo isso que é um meio de provocação. Você cai na pilha. Mas tudo bem. Eu acho que se você não me interrompesse... Ainda tem o técnico. Não vamos desvirtuar. Se você não me interrompesse... Não vamos desvirtuar. Eu só falando, se
se o Pedro não... Não, acho que técnico não tem muita discussão. A não ser que o Pedro... É capaz de o Pedro botar o Eric Spoelstra de técnico, né? Porque ele adora ser clubista. Eu quero falar o meu técnico. Eu faço questão de falar. Posso falar o tema? Mudaram? Acabaram? Show. Então, bora. Qual é o técnico favorito de vocês? Começando pelo... Pedro, Léo, Pedro, Léo. Agora, começando com o Léo. Vai, Léo. Fala aí. Seu técnico favorito. É o Popovich, de longe. Não tem... Pô, se o Pedro falar outro nome, foi mal. Eu desligo a gravação e a gente para por aqui. Porque o cara foi responsável pela maior dinastia. Você desliga a gravação toda hora mesmo? Não é Golden State, não. A maior dinastia do basquete se chama San Antonio Spurs. E o Greg Popovich é grande responsável por isso. Para mim, o cara é um gênio do basquete. Esse novo basquete chegou aí com bola de 3, essa modinha toda aí de ficar arremessando do meio da quadra, de estar de 3. Isso aí é balela. O basquete de verdade é o do Popovich no San Antonio. E o cara com time, tipo, depois que os craques se aposentaram, ele continuou levando o San Antonio para os playoffs. Acho que está numa sequência absurda aí de temporadas indo para playoff. Acho que essa ele pode ficar de fora, mas uma sequência absurda aí do Popovich levando o time para os playoffs. E para mim, de longe, ele é o melhor técnico que já teve e sempre vai ter. Menção para o Phil Jackson também. Terminou, Léo? Ok. Infelizmente, estou sentindo que o Pedro vai com o Léo. Droga. Agora é a parte chata do programa, que eles concordam e ficam se babando o ovo. Ah, eu concordo com você. Ah, eu entendi o ponto de vista. Eu respeito a sua opinião. Parte mais chata do programa. Vou pedir pro Pipo cortar, técnico. Agora vai ser uma babação de ovo. Aí, público, se preparem. Vai, Pedro, fala. Infelizmente, eu concordo com tudo que o Léo falou. Para mim, o Greg Popovich é o Bill Belichick da NFL, né? É o Bill Belichick da NBA, né? É o maior técnico, mas para discordar do Léo, eu vou de Phil Jackson aqui. Por quê? Porque eu escolho o Phil Jackson. Eu escolho o Phil Jackson porque para mim... Eu não travei, tá? Eu não travei, eu tô assim. Para mim, o Phil Jackson, com a sua estratégia incrível do triângulo, fez o Michael Jordan ganhar 6 títulos. Simplesmente por isso, o Michael nunca não ganhou nenhum título sem o Phil Jackson e falou que não jogaria sem o Phil Jackson na NBA. Por quê? Porque ele sabe que ele só ganharia título com o Phil Jackson. Ô, Pedro, o Brady ganhou sem o Belichick? Simplesmente por causa disso... O Brady ganhou sem o Belichick? Simplesmente por causa disso, eu acho que o Phil... Responde, Pedro. Mas o Brady não jogou sem o Bill Belichick ainda. Ué, e daí? Agora vai jogar, vamos ver. Então... Eu me arrependi, cara. Sério, não, Pedro, aquilo. Foi mal. Léo, você não tem como botar o Phil Jackson, Pedro. Léo, é óbvio que eu prefiro o Greg Popovich. É óbvio, porra. Eu só tô fazendo pra ter algum tipo de entretenimento aqui. Não ficar todo mundo bocejando no final. Não precisa, cara. Bastava ser sucinto que eu encerrava o programa e o entretenimento seria um programa curto, sem ser um programa longo. Porque a gente jogadores. A gente discordou do PG, discordamos do SG, o STF era impossível. E as duas posições lá no fim também teve uma discussão. Aí o Pedro fala uma asneira dessa só pra ter entretenimento. Tá brincando. Vocês puderam ver que o Pedro ele não tem opinião própria, né? Ele encarna ele fala de mim. Pro programa ficar mais interessante. Ou seja, acorda seu irmão lá. Bate aquele papo com o Pipe. Ô, João, tudo que o Pedro falou até agora, ele não acredita. Ele falou só pra dar graça pro programa. Foi o que ele quis eu prego pelo entretenimento. Ah, cara. Eu não vou chegar aqui e vou falar, concordo tudo com o Léo e repetir tudo que ele fala. O nego vai sair do vídeo e a gente vai perder eu acho que o Pipe tem que dar um jeito nessa parte, hein? Vamos tirar o técnico. Eu acho, no fundo do meu coração, com certeza é o Greg Popovich, mas o Phil Jackson fica aí com essa menção honrosa. Ok. Então, é isso. Eles fizeram a seleção deles de basquete.
discordaram de alguns, infelizmente, concordaram com outros nomes. Mas foi isso. Papo Furado de hoje acabou. It's done. Faz aí, Léo, o EA Sports. Ô, João, eu acho melhor dar uma editada nisso, porque, tipo, a NBA é do 2K, né? Não é do EA Sports. Ah, tá. Paciência. Me confundi. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Mais um Papo Furado acabando.